CPMG sentido, CPMG descansar. Hoje iremos fazer a lista de atividades número 3 e 4 do regime não presencial da primeira série do ensino médio do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás, Unidade Silvio de Castro Ribeiro. Nessa lista temos por objetivo estudar o conjunto unitário, conjunto vazio e conjunto das partes. Como sabemos, conjunto vazio significa que é um conjunto que não possui elementos. Já conjunto unitário é aquele conjunto que só possui um elemento. Posso dar um exemplo? O filho querido da Dona Luzia. No caso, sou eu. Vamos então fazer a correção dessas atividades. Número 10. Classifique como conjunto vazio ou conjunto unitário, considerando o universo dos números naturais. Diante da leitura do exercício, vamos responder a cada uma das seguintes alternativas. Perceba que no enunciado só devemos utilizar números naturais para a resolução dos conjuntos. Na letra A, informa o seguinte: x tal que x é menor que 1. Dentro dos conjuntos naturais, o único número menor que 1 que eu tenho é o zero. Então, esse conjunto A é formado pelo elemento zero. Como ele só tem um elemento, ele será então um conjunto unitário. Já na letra B, informa o seguinte: B, onde x tal que x é maior que 10 e menor que 11. Dentro dos números naturais, eu não tenho nenhum número que é maior que 10 e menor que 11. Então, esse conjunto aqui será um conjunto vazio, representado por essa bolinha cortada. Portanto, vazio. Já na letra C, informa o seguinte: x tal que x é par maior que 3 e menor que 5. O único número par maior que 3 e menor que 5 que eu conheço é o 4. Então, esse conjunto será representado pelo elemento 4. Como ele só tem um elemento, ele será então um conjunto unitário. Já na letra D, informa o seguinte: x tal que x é primo maior que 7 e menor que 11. Número primo é aquele número que divide só por 1 e por ele mesmo. Os números que são maiores que 7 e menores que 11 são 8, 9 e 10. Tanto 8 quanto 9 quanto 10 não se encaixam nessa definição. Então, eu não tenho nenhum número primo maior que 7 e menor que 11. Portanto, é um conjunto vazio. Já na letra E, eu tenho a seguinte situação: x tal que x mais 7 é igual a 4. Como esta é uma equação do primeiro grau, eu devo resolvê-la para achar o único valor de x que satisfaz essa condição e verificar se esse número é natural ou não. Vamos resolver. X mais 7 igual a 4. O 7 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, x é igual a 4 menos 7. 4 menos 7, eu subtraio e mantenho um estado maior. 7 menos 4 dá 3. O meu resultado é x igual a 3. X igual a menos 3. Como esse é um número negativo, ele não satisfaz a condição postulada pelo exercício, onde só serve resultados naturais. Então, esse conjunto é um exemplo de conjunto vazio. Já na letra F, informa o seguinte: x tal que x é menor que zero. Como o conjunto deve ser formado por todos os números menores que zero, ou seja, negativos, e no enunciado considere que nosso conjunto universo deve ser os números positivos, esse é outro exemplo de conjunto vazio, pois não tem nenhum número natural menor que zero. Na letra G, ele informa o seguinte: x tal que 5x seja igual a 60. Novamente, eu tenho uma equação de primeiro grau. Eu sei que terei apenas uma única resposta que satisfaz essa condição. Devo, portanto, verificar se esse número será natural ou se ele será inteiro. Vou resolver aqui no canto. 5x igual a 60. O 5 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. X será 60 dividido por 5.
O resultado dessa divisão é 12. Perceba que 12 ele é um número natural, portanto satisfaz a condição do exercício. Desta forma, esse conjunto será representado por um único elemento. E todo conjunto representado por um único elemento é um conjunto unitário. Então, esta foi a correção da questão de número 10. Feita a correção da questão número 10, vamos continuar a lista na questão número 11. Observe que devemos analisar se um conjunto ele é vazio ou unitário. Questão 11. Considerando U igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, como conjunto universo, determine o conjunto solução de, letra A, x pertencente a U, tal que x mais 4 igual a 2. E letra B, x pertencente a U, tal que 3x seja igual a 5. Então, diante da leitura do exercício, eu devo verificar se cada conjunto possui os elementos de U e informar se ele é conjunto vazio ou conjunto unitário. Na letra A, eu tenho que x pertence a U, ou seja, esse pertence da ideia de que ele está presente no conjunto U, tal que x mais 4 seja igual a 2. Nesse exemplo, eu tenho a equação do primeiro grau, portanto, eu sei que terei apenas uma resposta, no qual terei que avaliar se essa resposta que eu encontrarei está no conjunto U ou não. Vamos resolvê-la. X mais 4 é igual a 2. O 4 é positivo, passa para o outro lado negativo. X é igual a 2 menos 4. Como os sinais são diferentes, eu subtraio e mantenho o sinal do maior. Portanto, x é igual a menos 2. Agora eu devo analisar se o menos 2 está no conjunto U. Observe que sim, está. Então, diante disso, esse conjunto A ele possui apenas um elemento, sendo assim, portanto, classificado como conjunto unitário. Já na letra B, eu tenho a seguinte situação. X pertence a U, ou seja, deve ser um desses elementos presentes no conjunto U, tal que 3x seja igual a 5. Novamente, eu tenho uma equação do primeiro grau, onde eu tenho apenas uma solução para ela. E essa solução eu devo analisar se está presente ou não no conjunto U. Vamos resolvê-la. 3x é igual a 5. Observe que o 3 ele está multiplicando o x. E a operação inversa de multiplicar é dividir. Então eu passo 3 para o outro lado dividindo. X é igual a 5 dividido por 3. Observe que eu tenho uma fração. 5 dividido por 3. Essa fração vai dar algum número decimal. Eu observo que no meu conjunto U eu não tenho nenhum número decimal. Portanto, ele não pertence, esse resultado não pertence ao conjunto U. Desta forma, o conjunto B ele é um conjunto vazio. Então, essa foi a correção da questão de número 11, com o objetivo de analisar se um conjunto é vazio ou unitário. Passamos agora ao conjunto das partes. Já na lista 4, iremos abordar o conjunto das partes. Esse conjunto informa para nós quais são os subconjuntos que conseguimos formar a partir de um conjunto. Exemplo, eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 2, 3 e 5. Perceba que é um conjunto formado por 3 elementos. Eu devo escrever todos os subconjuntos que eu consigo formar com esse conjunto. Então, a regra é, o primeiro subconjunto dentro do conjunto A é o conjunto vazio. Ou seja, o conjunto vazio ele está contido em todos os outros conjuntos. Eu vou ter agora o conjunto formado por um elemento apenas, onde eu vou ter 2, o conjunto 2, o conjunto com o elemento 3 e o conjunto com o elemento 5. Agora eu devo escrever o subconjunto formado por 2 elementos. Então, eu vou ter 2 e 3, eu vou ter o conjunto 2 e 5 e vou ter o conjunto
3 e 5. Consegui escrever, portanto, todos os subconjuntos formados por dois elementos. Agora eu devo escrever o subconjunto formado por três elementos, onde esse é o próprio conjunto A. 2, 3, 5. Diante disso, eu vou fazer a contagem de todos os subconjuntos que eu consegui enumerar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o total de subconjuntos que eu consigo formar com um conjunto que tenha três elementos. Então, a regrinha para nós será o seguinte. O total de subconjuntos, ou seja, n de P A, será 2 elevado a n, onde n é o número de elementos que são pertencentes a um conjunto. Como nesse caso eu tenho 3 elementos, o meu n será 3. Tenho como resultado que 2 elevado a 3, é só fazer a continha nos dedos. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Ou seja, o conjunto das partes são 8 subconjuntos. E assim posso fazer para qualquer conjunto com qualquer quantidade de elementos. Vamos agora às questões da lista. Feito o exemplo, vamos abordar então essa ideia nos exercícios da lista. Vou fazer agora a correção da questão número 10. Ela informa que, dados os conjuntos A com os elementos 0 e 1 e B com os elementos 1, 3 e 5, calcular PA, PB, o número de PA e o número de PB. No PA, ou seja, o conjunto das partes, eu tenho que formar todos os subconjuntos do conjunto A. Então eu vou ter o conjunto vazio, o conjunto formado por um elemento apenas, que no caso vai ser o 0, e o conjunto 1, e o conjunto formado por dois elementos, que é o máximo, que é o próprio conjunto A, 0 e 1. Já no conjunto das partes do conjunto B, eu terei o próprio conjunto vazio, o conjunto formado com um elemento, que no caso vai ser o 1, o 3 e o 5. Eu vou ter o subconjunto formado por dois elementos, que no caso será o 1 e 3, o 1 e 5 e o 3 e 5. Bem como eu terei o conjunto formado por três elementos, que é o próprio conjunto B, 1, 3 e 5. Já o número de elementos do conjunto das partes formado pelo conjunto A, eu posso utilizar tanto a fórmula como pela contagem. Pela contagem dos subconjuntos, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então vai ser 4. Vamos conferir apenas com a fórmula. A fórmula informa o seguinte. N de PA será 2 elevado a n, onde n é o total de elementos do conjunto. Eu tenho dois elementos. Então, meu n será 2. Portanto, 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 é 4. Desta forma, o meu resultado, tanto por meio algébrico quanto por meio analítico, deu o mesmo resultado. Já na letra D, informa o número total de conjunto das partes, ou seja, o número total de subconjuntos do conjunto B. Pela contagem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Já pela fórmula, eu terei N de PB será 2 elevado a n. Volto a repetir, o n é o número total de elementos do conjunto. Nesse conjunto B eu tenho 1, 2, 3 elementos. Portanto, ficará 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3, não confunda com 2 vezes 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que o resultado é 8. Conforme obtemos de forma analítica. Então veja que é uma questão fácil, aplicação apenas do conteúdo que estamos estudando. Vamos agora para a questão de número 11. Já na questão 11, nós iremos fazer a volta do que fizemos na questão 10. Observe a questão. Se o conjunto das partes de A tem 64 subconjuntos, quantos elementos tem o conjunto A? Ou seja, eu já sei quantos subconjuntos eu tenho. Eu quero saber agora quantos são os elementos
que possibilita eu ter 64 subconjuntos. Utilizando a fórmula, eu posso escrever que o n de PA é igual a 2 elevado a n. A definição nossa. Eu sei que n de PA, esse número de conjunto das partes, é 64. Então, 64 é igual a 2n's. Bem como eu posso escrever que 2n's é igual a 64. Eu observo que essa é uma equação exponencial. Então, o segredo para uma equação exponencial é fatorar este número que está à minha direita, no caso 64. Então, eu vou fatorá-lo aqui no rascunho. 64 eu vou fatorar por 2, que dá 32, por 2, que dá 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. E conto agora quantos números 2 apareceram nessa fatoração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. Reescrevo aqui. 2 elevado a n é igual a 2 elevado à sexta. Como as bases são iguais, isso informa para mim que os expoentes também são iguais. Ou seja, eu posso simplificar a base. Uso a regra do samurai. Sobra como resultado que n é igual a 6. Ou seja, o número total de elementos do conjunto A são 6. Questão simples, só aplicação da fórmula. Vamos agora para a questão número 12. Finalizando essa lista de conjunto das partes, temos a questão de número 12. Ela informa para nós três conjuntos. O conjunto X com os elementos 1, 2, 3, 4. O conjunto Y com os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. E o conjunto Z, 0, 1, 2. Como desafio para casa para vocês, eu gostaria que vocês escrevessem alguma propriedade que consiga elencar todos esses elementos desses conjuntos. Conto com isso nos comentários. Então agora vamos resolver a letra A. Temos que todos os subconjuntos de X com 3 elementos cada. Então eu tenho que utilizar os elementos de X para criar subconjuntos com 3 elementos. Vamos ver quais eu consigo fazer. Eu vou ter o 1, 2, 3. Eu vou ter o 1, 2, 4. Além disso, eu terei o 1, 3, 4 e o 2, 3, 4. Já na letra B, temos que calcular 3 subconjuntos de Y com 4 elementos. Então perceba que essa é uma questão aberta. Eu posso resolver com 3, eu posso descobrir 3 subconjuntos, você pode descobrir 3 subconjuntos, mas devemos utilizar o raciocínio de que eu devo utilizar apenas 4 elementos. Então veja só, o elemento Y, ele é formado pelos... O conjunto Y é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Vou criar 3 subconjuntos. Vou criar o subconjunto 0, 2, 4, 6. Já foi 1. O 0, 2, 4 e 8. Segundo. E por fim, eu vou calcular, eu vou montar, aliás, o conjunto 2, 4, 6 e 8. Então, fiz o que o exercício me pediu. Já na letra C, ele pede, prenda a namorada do Mickey o conjunto PZ. Ou seja, determine o conjunto PZ. Pela fórmula, eu tenho que o n de P de Z, ele é igual a 2 elevado a n. Eu tenho que descobrir, para substituir o n, o número de elementos do conjunto Z. No conjunto Z, eu tenho 1, 2, 3 elementos. Então, o meu n será 3. Dessa forma, n de P de Z será 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, meu n de P de Z, ou seja, o número de elementos de subconjuntos, será 8. Eu consigo escrever, portanto, 8 subconjuntos para o conjunto Z.
Essa, portanto, foi a correção das duas listas de atividades do regime não presencial. Espero que tenha gostado. Conto com vocês na próxima. Curta e compartilhe o nosso trabalho com seu coleguinha, que eu tenho certeza que ele está louco para assistir uma aula do professor Helder. Até a próxima.